Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer alguns pontos da legislação tributária do ICMS previsto no concurso da Cefaz Acre, que eu tenho certeza que pode ajudar vocês a acertar não só a questão da parte objetiva, quanto também da discursiva, tá? Eu quero chamar a atenção a alguns pontos que podem cair em prova. Isso baseado nos últimos concursos da Sebrasp, concurso da FGV, concurso que a gente teve da FCC, tudo focado em legislação tributária, tá bom? São pontos, pessoal, que não requer conceitos escondidos, às vezes é algo que está claro na lei, então você não tem dificuldade para passar por aquilo, mas quando vem em discursiva, ele traz pontos que você não precisava saber para a objetiva. Então, vou dar o primeiro exemplo aqui, pessoal. A gente tem aqui, né? O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em qualquer estabelecimento, incluindo os serviços prestados. Pessoal, a gente tem aqui um ponto super importante que é relacionado à definição de circulação de mercadorias. Quando a gente fala de circulação de mercadorias, a gente tem a circulação de mercadorias, uma circulação jurídica, que é quando sai da propriedade de A, vou colocar aqui, ó, sai da propriedade de A para a propriedade B, e a gente tem a circulação física, que a mercadoria apenas saiu de um estabelecimento de A e foi para um outro estabelecimento de B. Às vezes ele vai atravessar a rua, vai sair daqui, do endereço daqui, vai para o endereço de lá. Isso aí é uma circulação física, não ocorreu a circulação jurídica. E a gente tem uma decisão jurisprudencial recente lá do STF que traz para a gente que a circulação física ela não é fato gerador do ICMS. Então, já vai a primeira dica aqui, pessoal. Dá uma olhadinha nessa decisão. Você que adquiriu o material de resumo, lá na aula da Lei Candir, tá bem explicada essa parte de circulação jurídica e circulação física. Então, dá uma olhadinha lá. É um assunto que pode cair em prova. Você não tem dificuldade nenhuma de acertar uma questão objetiva dessa, porém, se cair em discursiva, pode gerar um pouco de confusão, né? Então, vamos continuar, pessoal? Essa é a ideia aqui da aula, é trazer esses pontos que requerem atenção, né? Para fazer com que você acerte essas questões durante a prova, beleza? Tá dando uns erros aqui, mas já estou acertando para a gente continuar na nossa aula. Então, pessoal, outra hipótese de incidência que a gente tem, que requer atenção, é a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Isso porque a gente tem um conflito de competência aqui do ICMS com o ISS. ISS, prestação de serviços intramunicipal. ICMS, prestação de serviço interestadual e intermunicipal, por quaisquer via de bens, pessoas, de mercadorias ou valores. Quero que você vá lá e preste atenção, quero que você vá lá na Lei Candir, lá no meu material teórico de Lei Candir, e quero que você preste atenção em algumas decisões jurisprudenciais. A primeira é quando incide ICMS em serviço de transporte aéreo, seja serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de pessoas e de cargas, tá bom? Dá uma olhadinha, faz essa tabela. Pessoal, eu não vou colocar tudo aqui para vocês lá da Lei Candir, não. Eu vou estar fazendo agora o resumo do ICMS, mas você tem acesso a esse material, então dá uma olhada lá que você vai encontrar esses assuntos que são muito importantes para a sua prova. Já tem dois assuntos que eu estou falando aqui. O primeiro é relacionado à diferenciação de circulação jurídica e circulação física. A segunda é quando incide ICMS em transporte de cargas e de pessoas, essa diferenciação, tanto
quando a gente fala de intermunicipal e interestadual e quando a gente fala de transporte internacional. Dá uma olhadinha também. O outro conflito de competência, muito importante que eu quero deixar claro para vocês, é quando a gente. Agora é conflito de competência mesmo, né? É quando incide ISS e ICMS em algumas situações. Eu vou falar duas situações aqui que você tem que levar para a prova, tá bom? Olha, imagine que a gente tem uma estrada aqui e o centro da cidade tá aqui. Diminuiu o tamanho para ficar mais fácil. Perceba que a gente tem o centro da cidade, o ônibus, a pessoa que tá, a pessoa jurídica que está fazendo esse transporte vai sair de A para continuar em A. A diferença é que ela está saindo do centro em direção ao bairro. E aí, pessoal, para ela ir para o bairro A, ela acaba fazendo esse caminho aqui, ó. Ela vem, ela pega essa estrada, vai para a cidade B, então aqui está a cidade B, mas termina o serviço em A. Perceba então que o serviço tem característica de transporte metropolitano. Ele saiu da cidade A, passou pela cidade B, às vezes até desembarcou pessoas lá também e voltou para a cidade A. O ponto inicial e o ponto final do bairro é o centro da cidade A, mas ele acabou passando um pouco por outra cidade. Nesse caso, pessoal, a gente tem a incidência do ISS. Aí você coloca na sua prova que o início e o fim do transporte foi na mesma cidade. Agora, o que você tem que tomar cuidado é com a seguinte situação. Quando a gente tem, por exemplo, muitos universitários, eles estudam numa cidade e moram em outra. Então, às 18 horas, ele embarca na cidade A e vai em direção à cidade B e chega lá às 18h30 para poder estudar. E aí ele estuda, faz o seu estudo e 23 horas ele volta e aí chega lá quase meia-noite na sua cidade A. Então, ele está na cidade A, vai estudar na cidade B, faz esse transporte, depois a van, o ônibus pega e faz esse transporte de volta. É um serviço contratado, é um serviço que vai ser realizado todo dia útil durante o período escolar. Porém, pessoal, nesse caso não vai se confundir com aquela situação que eu falei, que o serviço começa em A e termina em A. Aqui não. Aqui a gente tem um transporte de pessoas de A para B, terminou o serviço de transporte. E depois vai começar o serviço de transporte de B para A. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem ICMS, tá bom? Cuidado com uma possível discursiva contando essas situações. Marque muito bem. Marque não, né? Você vai escrever aí que incide ICMS na segunda situação. Vamos continuar, pessoal? Aqui eu não tenho nenhuma novidade. O ICMS incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio. O ICMS também incide sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Lá na frente eu vou falar mais. Uma coisa que eu quero já chamar a atenção dessa situação aqui, que quem manda é a Lei Complementar 116, tá bom? É a lei complementar que dispõe aí sobre o ISS. Então, se a lei do ISS dizer que não tem exceção, né? Então você tem ali fornecimento de mercadorias com prestação de serviço e a lei do ISS não fala nada, incide ISS. Incide ISS sobre tudo. Se aquele serviço está previsto na lei complementar, lá na lista anexa, como prestação de serviços, ainda que tenha fornecimento de mercadoria junto, e não traz nenhuma exceção na lei 116, incide ISS sobre tudo. Se aquele serviço está previsto na Lei 116 e o fornecimento de mercadorias tem exceção prevista na Lei 116, aí você tem ISS sobre serviço e ICMS sobre material. Agora, se aquele serviço não está previsto na Lei 116, se tiver fornecimento de mercadorias, a gente tem ICMS sobre tudo. Pessoal, cuidado com a entrada de mercadoria ou bem importada do exterior, tá bom? A gente tem ICMS sobre essa situação. Só que a gente tem uma jurisprudência recente que é relacionada à situação em que o contribuinte
deveria ser uma igreja. Como contribuinte deveria ser uma igreja, mas igreja imune, ele não é contribuinte nessa hipótese. Com isso, a gente não tem incidência de mercadorias importadas por templo religioso. Professor, e partido político? Não, 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 não. Foca no templo religioso, porque se o Sebrasp cobrar, vai focar nessa decisão jurisprudencial, que não incide mercadoria sobre bens importados do exterior quando for importada por entidade religiosa. Foca nessa decisão. Agora, as outras situações, pessoal, qualquer que seja a sua finalidade, seja para uso e consumo, integralização do ativo imobilizado, seja para posterior comercialização, sempre vai incidir ICMS sobre mercadoria ou bem importado do exterior. O que você tem que tomar cuidado é qual alíquota que vai ser utilizada para você poder calcular essa importação. Quando você tem a importação de mercadorias, você vai usar a alíquota interna daquele estado. Poxa, professor, mas eu vi que em operação interestadual existe um tal de 4%. Calma. Quando importa, qualquer que seja a sua finalidade, você vai utilizar para achar a base de cálculo e para poder calcular o imposto de importação, a alíquota interna daquele estado. Se a mercadoria importada for comercializada em operação interestadual, aí a alíquota interestadual a ser utilizada, se não tiver nenhuma exceção, vai ser de 4%. Se a gente não tiver aquela parada lá de margem de valor agregado, daqui a pouco a gente fala sobre essas situações, beleza? Então, finalizou mais uma situação aqui que você vai dar uma olhada. Serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. O ICMS também incide sobre a entrada no território do Estado proveniente de outra UF, quando aquela mercadoria, por lei, é sujeita ao regime antecipado de pagamento de imposto. Então, algumas mercadorias, quando entra no estado do Acre, já tem que pagar o imposto. Outras situações, quando o bens ou serviço for por contribuinte que não vai comercializar, ou seja, ele vai destinar a uso, consumo ou ativo permanente. Então, a entrada no território do Acre, você já tem a incidência do imposto. Cuidado, tá? Aqui não é a entrada no estabelecimento, já é na entrada no território do estado do Acre. Já incide o ICMS na entrada do território do Acre quando a mercadoria vem de outro estado e o contribuinte que vai receber no Acre não vai comercializar, vai utilizar para uso, consumo ou ativo permanente. É isso que a legislação quer dizer aqui. Isso aqui caiu, tá? Já caiu isso aqui, ó. Quando incide o ICMS na entrada do Acre para quando o contribuinte vai destinar para uso, consumo ou ativo permanente. Então, a gente viu aí que é na entrada do território do Acre. Quando o contribuinte do ICMS, tá bom? A gente vai ver lá na frente uma outra situação aqui. Olha, energia elétrica e petróleo, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, ou seja, não vai ser utilizado para posterior comercialização, vai ser utilizado para uso ou consumo, na entrada do território do Acre, você já tem essa incidência aqui, tá bom? Ah, professor, mas agora a gente tem o ICMS monofásico. Beleza, aqui não vai cair na discursiva, vai cair aí, esse dispositivo aqui pode cair na parte de objetiva. E se a mercadoria a ser comercializada não tem destinatário certo, ou destinada em estabelecimento de situação cadastral irregular, já lá no posto fiscal, ele vai ter, na entrada do território do Acre, o pessoal já vai exigir o ICMS, já vai lavrar um auto de infração para poder recolher ICMS ao estado do Acre, porque a mercadoria está sem destino certo ou indo para um estabelecimento que não tem cadastro, ou o cadastro está irregular, está baixado, alguma coisa está estranha. Então, na entrada do território do Acre, a gente já tem incidência. As operações e prestações iniciadas em outra unidade da federação que destinem bens a consumidor final, não contribuinte do ICMS localizado no estado do Acre. Então, pessoal, olha, a gente tem aqui, né? A gente está aqui falando do que? A gente está falando do diferencial de alíquota aqui.
Aquele ICMS de FAO que a gente fala. Então, o ICMS de FAO é devido na entrada do território do Acre. Lá na Lei Candir a gente tem uma regra diferente. Mas guarde aqui, o ICMS é devido no território do Acre. Escreve aí, o ICMS é devido na entrada do território do Acre. Incide, né? Incide ICMS na entrada do território do Acre. Depois a gente vai ver em qual momento é devido esse ICMS, mas daqui a pouco a gente vai ver. Pessoal, o ICMS não incide sobre diversas situações. Eu quero chamar a atenção de algumas aqui para você levar para a prova. A primeira delas é: o ICMS não incide sobre operação com ouro quando definida em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Essa operação com ouro, ela envolve o transporte do ouro. Então, o serviço de transporte do ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, também é imune ao ICMS. Entendeu? Transporte de ouro normal, transporte de mercadorias, o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal incide ICMS. Até aqui, ok. O ICMS, quando o ouro for definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, não incide em operações com ouro. Tá, mas esse ouro precisa ser movimentado. Se a questão falar do serviço de transporte dessa operação com ouro, quando for instrumento cambial ou ativo financeiro, também não incide ICMS sobre esse serviço de transporte. As outras duas situações que eu quero falar para vocês é quando a gente tem salvados de sinistro. Então eu fiz um seguro do carro. Quando o carro se envolve em um acidente que dá perda total, a gente vai ter esse dinheiro da seguradora, a gente vai receber um dinheiro da seguradora e a gente vai mandar o carro para a seguradora. A seguradora vai ficar com o nosso carro para reaver os possíveis prejuízos dela lá e ela vai mandar o dinheiro para a gente. Essa operação não é operação que incide ICMS. Salvado de sinistro não incide ICMS. Você não está fazendo uma operação de comercialização de mercadoria e nem comercialização de sucata, não está fazendo nada, tá bom? É uma operação de seguros, vai incidir outros impostos, não é ICMS. A outra situação é a saída de mercadoria com destino a armazém geral ou depósito fechado do próprio contribuinte no estado do Acre. Então, se a mercadoria está saindo de um município, né? Saída de mercadoria com destino a armazém. Então, se a mercadoria está saindo do estabelecimento do contribuinte para um armazém geral ou para um depósito dentro do estado do Acre, não incide ICMS. Não incide ICMS. Está tendo uma circulação física de mercadorias dentro do estado do Acre, não incide ICMS. Agora, se essa mercadoria for para outro estado, aí, cara, você vai ter que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado. E eu vou pedir para você dar uma olhada naquela decisão do STF que trata sobre o ICMS que incide ou não sobre circulação de mercadorias de pessoa jurídica, tá bom? Qual é meu medo aqui? No dia 28 de dezembro de 2023, a gente teve uma alteração na Lei Candir, que trata da situação que a gente tem circulação física de mercadorias entre contribuintes em unidades federadas diferentes. A gente tem ali a manutenção do crédito, então ele garante a manutenção do crédito, continua não ocorrendo o fato gerador do imposto. A gente vai ter lá na Lei Candir falando que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria de estabelecimento para outro da mesma titularidade. Então, a partir de agora, está na Lei Candir isso. E ele fala o seguinte, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, em que os créditos serão assegurados pela unidade federada de destino. Tá bom? Grava isso aqui. Acredito que não vai cair na prova de vocês, porque está previsto no edital que essas alterações não poderão estar presentes. Mas cuidado, se você for continuar fazendo o concurso, você vai ter que pegar e dar uma olhada forte nessa parte da matéria, porque a gente teve uma alteração super importante. Pessoal, essa parte aqui é mais tranquila. A gente tem a regra da não incidência sobre operações que destinem mercadoria ao exterior.
Lembrando que as prestações de serviço de transporte dessas mercadorias também não incide ICMS. O contribuinte que está mandando para um armazém alfandegado, que posteriormente irá para essa mercadoria, irá para o exterior, não incide o ICMS sobre essa operação, sobre o serviço de transporte dessas mercadorias. Então a gente tem aí a regra de não incidência, tanto das operações quanto das prestações de serviços relacionados a essa operação, tá bom? Uma situação agora super importante, que está aqui na sua prova, que exige uma atenção grande. Considera-se destinado ao exterior o serviço de transporte vinculado à operação de exportação de mercadorias até o ponto de embarque em território nacional. Ah, tá, a lei do Acre colocou isso, né? Uma situação aí que a gente tem na doutrina, a lei do Acre colocou. Então, independente do concurso que você estiver fazendo, cara, grave essa, grave essa informação. A gente tem a incidência do ICMS, então a gente tem a incidência do ICMS, por exemplo, na entrada do território de mercadoria, indo para contribuinte, consumidor final, indo para contribuinte, é melhor falar assim, indo para contribuinte que vai usar para uso, consumo ou integrar no seu ativo imobilizado, ativo permanente, a gente também tem a incidência na entrada do território quando está indo para o consumidor final, não contribuinte do ICMS, né? Aquela pessoa que não é contribuinte do ICMS. Agora, não confunda com o momento do fato gerador. Isso que caiu lá em Alagoas, da Sebrasp, tá? Não confunda com o momento do fato gerador. Qual é o momento do fato gerador? E aí eu vou trazer na tela para vocês. Olha, vamos lá, né? Ah, tá aqui, ó. E essa é a situação que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente está falando de mercadorias ou serviços adquiridos por contribuinte do ICMS, que vai destinar para uso, consumo ou ativo permanente, ou seja, é um contribuinte que é consumidor final. O momento do fato gerador é a entrada no território do Acre. Então, incide ICMS na entrada do Acre, nessa situação aí na tela, e o momento do fato gerador é na entrada do território do Acre. Beleza. Poxa, isso. Uma vez eu vi uma questão que falou que era na entrada do estabelecimento. Não tem problema, pode ser. O Acre definiu como na entrada do território do Acre, quando quem está adquirindo a mercadoria para uso e consumo é um contribuinte de ICMS, o momento é também na entrada do Acre. Agora, quando a gente tem o adquirente, então quem está adquirindo a mercadoria é um consumidor final não contribuinte, é a dona Maria que comprou o celular e que está vindo lá do Amazonas, é o seu Joaquim que comprou um MacBook que está vindo lá de São Paulo, então ele está adquirindo bem ou mercadoria, né, em uma operação interestadual. Qual é o momento do fato gerador do ICMS? O momento do fato gerador do ICMS é na saída do estabelecimento de origem. Então, a mercadoria está saindo do Rio de Janeiro. Opa, meu Deus do céu. Está saindo do Rio de Janeiro, pelo estabelecimento A, indo para o seu João, que está lá no Acre. Ou seja, a gente viu lá, incide ICMS na entrada de mercadoria. Incide. Qual é o momento do fato gerador? Aqui tem que tomar cuidado. O momento do fato gerador do ICMS, que é o ICMS de FAO, né? É aquele ICMS que vai ser devido para o estado do Acre, já é na saída do estabelecimento do contribuinte. Sacou? Porque ele pode perguntar assim, ó, qual é o momento do fato gerador, qual é a base de cálculo a ser utilizada, qual é o ICMS devido para o estado do Acre, e pode perguntar um monte de coisa, fechou? E ele perguntou lá. E aí o pessoal errou, né? Porque, pô, qual é o momento? Mas eu li que incidia na entrada. Não, incide na entrada. O momento é lá na saída do estabelecimento que está enviando para um consumidor final não contribuinte, para aquele que não é contribuinte. Lembra assim, para a Dona Maria. Quando sai a mercadoria de lá, é o momento do fato gerador. Cumprimentos de caixa que não foram devidamente esclarecidos e comprovados, existência de saldo do credor de caixa, tudo isso eu vou considerar como prestação de serviços, vou considerar isso como saída de mercadoria. Como que a gente faz débito e crédito da sua contabilidade e seu caixa está com saldo credor? De onde você tirou dinheiro, filho?
De onde surgiu esse dinheiro? Então, basicamente, é isso. Como que surgiu o dinheiro do seu caixa se você pagou 20 mil reais de funcionário, sei lá, 18 mil de luz, R$ 1.000 de internet, R$ 800 de água, pagou tributos, pagou seguro, pagou combustível e só entrou R$ 5.000 no seu caixa. Então não tem como, entendeu? E aí o cara vai lá e coloca dinheiro no caixa. Não, calma aí, eu vou colocar dinheiro no caixa. Como? Às vezes fingindo que vendeu um ativo, às vezes fazendo empréstimo do sócio para a empresa, às vezes fazendo suprimento de caixa que não foi devidamente esclarecido ou comprovado, aí coloca lá, suprimento de caixa. Pô, mas por que esse suprimento de caixa? Entendeu? Então, ele vai fazer isso aí. Ele vai utilizar diversos métodos para mostrar que aquele dinheiro que entrou não foi dinheiro de mercadorias, com operação com mercadoria ou serviço de transporte. E aí você vai considerar que teve sim operação com mercadorias ou prestação de serviço, se você não conseguir uma prova por parte dele de que aquele saldo credor foi pro. Não, na verdade não tem nem como ele provar o saldo credor, né? Mas, por exemplo, ele fez um suprimento de caixa, mas comprovou o motivo, comprovou que realmente foi o suprimento de caixa porque a empresa está com dificuldade. Aí beleza, entendeu? Mas você constatou que ele tem ativo oculto, que ele tem passivo a descoberto, sabe? Algumas situações em que ele demonstra que está escondendo dinheiro, você vai considerar como saída de mercadoria ou prestação de serviço. Então não se assusta com essa parte aqui não, tá bom? Não se assuste com essa parte. Entrando aqui na base de cálculo, essa, essas bases de cálculo mais simples, valor da operação, elas são mais simples, né? O que gera mais dificuldade, por exemplo, é a base de cálculo na licitação pública e também base de cálculo na importação. Aqui, pessoal, a gente não tem aquela situação de do ICMS por dentro, tá? A gente vai pegar simplesmente o valor da operação, vai somar o I, o IPI e qualquer outra despesa relacionada a essa licitação. Perceba que a gente tem aqui dois impostos, dois. Já lá na importação a gente tem três impostos, então fique esperto quanto a isso. E IPI. E a gente não tem o ICMS sendo exigido por dentro aqui. Já na importação de mercadorias, a gente tem três impostos, então a gente tem II, IPI, e a gente vai somar, se a questão nos fornecer, o IOF também. Então a gente tem aqui três impostos. A gente tem as contribuições que já estão presentes ali na legislação, né? E aí qualquer outras despesas ou despesas, só, despesas aduaneiras. Pessoal, essas despesas aduaneiras são relacionadas até o momento do desembaraço, tá? Quaisquer outras despesas depois, aí não vai entrar na base de cálculo do ICMS importação. Mas assim, eu nunca vi cair questão disso, tá bom? Eu nem ensino mais isso, porque não cai, não faz sentido. O que a gente tem que saber é como calcular a base de cálculo. Dá uma olhadinha lá na Lei Candir, né? Eu coloquei lá a forma de fazer o cálculo dessa importação de mercadorias. Você vai somar tudo, vai dividir por 1 menos a alíquota interna, encontrou a base de cálculo. Depois pega a base de cálculo vezes essa alíquota. E aí você vai achar o ICMS devido da operação. Show de bola? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Qual é a taxa de câmbio a ser utilizada? A taxa de câmbio, como regra, é a mesma utilizada lá no imposto de importação, pela taxa vigente na data do desembaraço aduaneiro. Uma situação muito importante que caiu lá na discursiva de Alagoas, que reprovou geral, foi a base de cálculo nas operações interestaduais. Porque até lá estava muito confuso, estava muita bagunça, e agora a Lei Candir definiu, a Lei do Acre já atualizou, e a gente vai com essa informação para a prova. A gente viu que a gente tem a incidência do ICMS na entrada do território do Acre, naquelas situações, quando o contribuinte usa o consumo, ou para não contribuinte, né, porque ele é consumidor final. O cara é não contribuinte do ICMS, ele só pode ser consumidor final. A gente tem uma diferença do momento do fato gerador. Quando é contribuinte que vai usar ou consumir, o momento é na entrada do território do Acre. Quando
for para não contribuinte, é na saída do contribuinte que está enviando essa mercadoria. Já incide o ICMS devido ao estado do Acre, que a gente vai chamar de ICMS de FAO. Então, numa situação normal, em que a gente tem uma mercadoria saindo do estado de São Paulo para o estado do Acre, a gente tem uma divisão do ICMS. Uma parte vai ser devida para o estado de São Paulo. Por exemplo, a mercadoria custa R$1.000. Para o estado de São Paulo, eu vou aplicar a alíquota de 7% e vai ser devido para o estado de São Paulo R$70 de ICMS. Perceba que nesse caso independe, tá bom? Independe se quem vai receber a mercadoria no Acre é uma pessoa física não contribuinte do ICMS, é um prestador de serviço que é contribuinte do ISS e não é do ICMS, ou se é um contribuinte do ICMS. Não importa, é devido esse valor aqui para São Paulo. Inclusive, não importa se for para consumidor, para contribuinte que vai comercializar, também vai ser devido a mesma coisa para São Paulo. O que pega, pessoal, é quando que pega? Vamos botar aqui, ó. A gente vai ter 3 situações aqui. Essa mercadoria pode ir para um contribuinte, que vai fazer a comercialização dessa mercadoria. Então, se ele vai fazer a comercialização dessa mercadoria, a entrada no território do Acre não vai ser exigido o ICMS. A não ser que tenha ali algum dispositivo legal que mande antecipar o pagamento do imposto, que diga que é substituição tributária, e está previsto lá na Lei Confaz, acordo entre os estados. Cara, mas não é a regra. A regra é que, se vai para comercializar, não cobra na entrada no território do Acre essa mercadoria. Vai ser cobrado o ICMS devido no estado de origem, que vai ser calculado R$1.000 vezes 7%. E no estado de destino, a gente vai ter essas 3 situações, né? Se ele é consumidor final que vai comercializar, aí tem uma regra lá. Paga ICMS antecipado, é substituição tributária. Não paga agora, então não paga nada, só vai pagar quando vender. Beleza. O que está gerando mais dúvidas é quando for aquelas 2 situações, que é quando o contribuinte do ICMS vai usar ou consumir, que aí você tem uma fórmula para poder achar o ICMS, que é um pouquinho diferente. E a gente tem quando é um consumidor final não contribuinte. Um consumidor final, Dona Maria. Perceba, pessoal, que a situação que mais ocorre, que é a Dona Maria está comprando celular, está comprando um negocinho lá que veio lá de São Paulo, de R$1.000, a base de cálculo a gente vai chamar de base de cálculo simples, é a mais fácil. Então, quando a gente tem uma operação interestadual envolvendo não contribuinte, a gente tem a base simples. Então, perceba, a mercadoria custou R$1.000. R$1.000. A gente viu que o ICMS da origem é sempre igual. Então, vai pegar lá a alíquota de 7%, que é São Paulo mandando para o Acre, vai tirar R$70 lá. Dona Maria que está recebendo é não contribuinte ICMS, base de cálculo simples. Na hora de calcular o ICMS devido para o Acre, vai ser R$1.000 vezes a alíquota interna, vamos botar lá que seja de 18%, menos 7%. Ou seja, vai ser devido para o Acre R$110. Entendeu? Vai ser a mesma base de cálculo. Base de cálculo simples. Fácil, né? Agora a gente tem a seguinte situação, pessoal. Quando não é base de cálculo simples. Quando que a gente não vai ter a base de cálculo simples? A gente não vai ter a base de cálculo simples quando o contribuinte do ICMS ele está adquirindo para uso ou consumo. É o contribuinte do ICMS que é o consumidor final daquela mercadoria. Então é uma loja que vende sofá, comprou um notebook vindo de São Paulo. Ela vende sofá, ela não vai vender material de informática agora. Ela vai usar aquele notebook como ativo permanente. Então, nesse caso, a gente tem uma base de cálculo um pouco diferente. A gente tem o que a gente chama de base de cálculo dupla.
E como que a gente faz para identificar a base de cálculo dupla? Nós vamos pegar o valor dessa operação e o valor da operação de origem e tirar o ICMS. Então, olha, se o ICMS devido para o São Paulo foi de R$ 70, quanto que seria essa operação se não tivesse esse ICMS devido para São Paulo? Olha, a operação seria de R$ 930. Então, para a gente achar qual a base de cálculo para o estado do Acre, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar esses R$ 930 e vai achar a base de cálculo dupla, que é basicamente pegar esses R$ 930 e dividir por 1 menos a alíquota interna dessa mercadoria. Então vamos botar aqui 18%. Então a gente vai ficar com 930 dividido por 0,82. Lá na hora da prova, você vai encontrar a base de cálculo dupla, você vai achar o valor de R$ 1.134. É essa base de cálculo que você vai utilizar para identificar qual ICMS devido para o Acre. Então você vai pegar esses R$ 1.134, multiplicar por quê? Olha, a gente vai multiplicar por 18%. Multiplicando por 18%, vai dar, vai, a gente vai encontrar aqui R$ 204,15. Mas, pessoal, não é esse o valor devido para o estado do Acre, tá? Lembra, é o diferencial de alíquota. Você vai pegar esse valor, 204, e diminuir de 70. Lembra? O ICMS de FAO. É o diferencial de alíquota. A única diferença para você achar o ICMS agora ficou um pouquinho mais difícil, porque a base de cálculo é diferente. Nessa questão aqui, como a base de cálculo era a mesma, a gente pegava 18 menos 7%, achava direto. Agora você não pode fazer isso, tá vendo? Porque você vai ter base de cálculo diferente. Então você vai pegar 18% vezes 1.134, vai achar R$ 204. E vai diminuir de 70. Então o imposto devido para o Acre, opa, a gente achou. O imposto devido para o Acre vai ser de 214 menos R$ 70. Então, vai ficar devido para São Paulo R$ 70 e para o Acre vai ficar devido, vou arredondar aqui, tá? R$ 134,15. Então, perceba que quando é contribuinte do ICMS que vai usar para uso ou consumo, o ICMS dá um pouco mais. Porque quando foi para não contribuinte, como que ficou? São Paulo sempre vai ficar devido ali os R$ 70 de São Paulo. Mas quando era para não contribuinte, ficou em 110. Porque para não contribuinte a gente usa a base de cálculo simples. Então perceba que pode cair isso, cara. Caiu lá na Cefaz Bahia FGV, caiu na Cefaz Alagoas, Sebrasp, porque você tem muitas situações para cobrar. A incidência é na entrada do estado do Acre. O momento do fato gerador já é diferente. Se for para contribuinte do ICMS, uso consumo, é na entrada do território do Acre. Se for para consumidor final, não contribuinte, né? Então, se o não contribuinte é consumidor final, lógico, só pode ser consumidor final, é na saída do estabelecimento de origem. É na saída do estabelecimento de origem, o momento fato gerador. Já a base de cálculo, quando é para consumidor final contribuinte do ICMS, ele vai usar ou consumir aquilo, a gente tem um macetinho aqui, a gente vai achar a base de cálculo dupla. Treina, pessoal. Você vai pegar R$ 1.000, tirar a alíquota do ICMS de origem, vai pegar esse valor sem ICMS de origem e dividir por 1 menos a alíquota interna do Acre. Aí você vai achar a base de cálculo, aí vai pegar essa base de cálculo, multiplicar pela alíquota, depois você tem que pegar o ICMS lá do estado de origem e diminuir. Aí você vai achar o valor devido para o estado do Acre. Mas se for para não contribuinte ICMS, que é sempre consumidor final, você tem aí a base de cálculo simples e você já calcula direto fazendo a diferenciação de alíquota ali. Pessoal, não contribuinte de ICMS
Consumidor final não contribuinte do ICMS. Ó, o prestador de serviço, contribuinte do ISS, ele pode não ser contribuinte do ICMS. Então, por exemplo, a costureira, o pintor, o taxista, o médico, o profissional liberal, o que presta serviço, ele não é contribuinte do ICMS, tá bom? Não fique só achando que ele vai dar um exemplo de um consumidor final não contribuinte mesmo, que não é contribuinte de nada. Não, se ele tiver um estabelecimento contribuinte do ISS, ele continua sendo esse consumidor final não contribuinte do ICMS. Não é porque você lê o contribuinte lá que você já vai falar que ele tem que ser de ICMS. Lógico que não, tá? Não vai cair nessa pegadinha. Uma outra coisa que gera bastante dúvida também para a gente terminar essa parte que é super difícil de base de cálculo, a gente tem agora a situação de substituição tributária. Se a questão de falar, ela tem três possibilidades para te falar, né? Se ela falar que a base de cálculo da substituição tributária é o preço final ao consumidor, tranquilo. Se é uma tabela que foi fornecida pelo órgão, tranquilo. O mais difícil é essa aqui, ó. É a margem de valor agregado. Essa é a mais difícil de calcular. Mas a gente vai calcular aqui rapidinho. Pessoal, imagine a seguinte situação. A gente tem a mesma situação lá. A mercadoria custa R$ 1.000. Ela está saindo de São Paulo e indo para o Acre. Só que agora ela não vai ser para consumo final. A gente já aprendeu já quando é consumo final. Se essa mercadoria não tivesse substituição tributária, não tivesse antecipação do pagamento de imposto, ela ia entrar no Acre sem ser exigido o ICMS para o estado do Acre. Quando ela sai de São Paulo, tem que pagar. Mas quando ela entra no estado do Acre, para contribuinte do ICMS, e a questão não está falando nada de substituição tributária, antecipação de imposto, ela vai entrar no Acre tranquilo, e só quando tiver a posterior comercialização que vai ser cobrado o ICMS, aí ele vai ter o crédito que teve lá de R$ 70, aquela coisa toda. A questão pode cobrar isso, mas eu acho que ela vai dificultar para você. O que ela vai dificultar para você? Ela pode te dar essas três situações. Ela pode te dar três situações. Ó. A mercadoria foi para João, a mercadoria foi para uma empresa contribuinte ICMS que vende sofá, o notebook, né? Que vende sofá, que vai usar como ativo permanente. E a terceira situação, ela está indo para um contribuinte de informática para posterior comercialização e tem a previsão de antecipação do pagamento de imposto ou de substituição tributária, e a base de cálculo vai ser calculada pela margem de valor agregado. Ele vai te dar lá a margem de valor agregado, por exemplo, de 40%, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente sabe que a gente não tem a exigência do IPI em algumas situações. E aí, a não exigência do IPI que está aqui na nossa lei, que é a única que a gente tem que levar para a prova, é a seguinte: ó, a gente não tem o IPI integrando a base de cálculo do ICMS, então a gente vai ter uma operação com mercadorias, é fato gerador do IPI, então o IPI vai ocorrer, porém, na base de cálculo do ICMS, a gente não vai colocar o IPI. Quando tiver essas três situações, for uma operação realizada entre contribuintes, então é entre contribuintes. Segunda situação, o produto é destinado ou à industrialização ou à posterior comercialização. Terceira situação, tem que ser fato gerador de ambos os impostos. Então, nesse caso, a gente não tem o IPI dentro da base de cálculo do ICMS. Então, guarde essa informação. Por quê? A gente vai aprender a calcular a base de cálculo na substituição tributária. Vou até colocar aqui que é maior. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A mercadoria está saindo de São Paulo, com destino ao estado do Acre. Essa mercadoria, ela está indo para um contribuinte e a lei exige a substituição tributária com MVA de 40%. Essa mercadoria está saindo aqui por R$ 1.000. A alíquota interna do estado do Acre, a gente sabe que, como regra geral, é de 19%. A gente não vai botar aqui fundo de combate à pobreza, nada disso. A gente só vai deixar essa alíquota aqui de 19%. A gente sabe que essa operação aqui teve um IPI de R$ 100, tá? Eu coloquei agora. Então a mercadoria vale R$ 1.000, o IPI
vale R$ 100. Quando vai uma mercadoria de São Paulo para o estado do Acre, é de 7% a alíquota interestadual. A pergunta é, qual é o valor devido nessa operação? Qual é o valor devido nessa operação? Para a gente calcular o ICMS devido para o estado do Acre por substituição tributária. Então, na operação interestadual, pessoal, é fácil calcular. Ó. Qual vai ser o ICMS devido? O IPI não entra na base de cálculo do ICMS, a gente acabou de ver aqui. Então, numa operação normal, a gente não vai inventar, pessoal, a gente está fazendo uma operação normal. Vai ser o quê? 7% sobre esses R$ 1.000. Quanto que vai ser devido para São Paulo? R$ 70. Por quê? A gente viu que o IPI não entra na base de cálculo quando a gente tem faz geradores dos dois impostos, a mercadoria está indo para posterior comercialização ou está indo para industrialização, e os dois são contribuintes. A gente tem aqui, ó, contribuinte A enviando para o contribuinte B, para posterior comercialização, estado de origem, a gente vai calcular normal, não importa se tem IPI, porque o IPI não vai entrar na base de cálculo do ICMS. Só que, para a gente calcular o ICMS devido para o estado do Acre, a gente vai ter que imaginar que vai ocorrer o encerramento da cadeia. E aí a gente vai imaginar como se fosse a última operação. Nossa, a última operação. Como se essa mercadoria veio para cá, veio para cá, veio para cá e vai cair lá no seu João. Nessa última operação, a gente vai imaginar que a gente está calculando nessa última operação aqui. Aqui, pessoal, a gente tem o IPI na base de cálculo CMS. Aqui, a gente tem o IPI na base de cálculo CMS. Por isso que aqui tem que utilizar o IPI que ele informou lá no início da questão, entendeu? O pessoal me perguntou assim, e se tivesse transporte aqui de R$ 50? Oxe, se tivesse transporte de R$ 50, ia somar 1.000 mais 50. E você ia ter que levar 1.000 mais 50 mais o IPI para calcular o aqui, ó, para calcular aqui. Você ia ter que calcular aqui o ICMS devido por substituição tributária, você ia calcular normal. Vai calcular tudo aqui. O que não entra para São Paulo é o IPI, né? Porque nesse caso o IPI não faz parte da base de cálculo. Por conta disso que eu te falei. Operação é entre dois contribuintes, é para posterior comercialização, é faz gerador dos impostos. Então a gente precisa calcular qual é o ICMS devido por substituição tributária. Ou seja, eu vou ter que calcular o ICMS devido sobre toda a operação e diminuir do ICMS na operação interestadual. E como que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar, fácil, a gente vai pegar o valor da mercadoria, R$ 1.000. Aqui o IPI entra, R$ 100. Não é isso? Então deu quanto? 1.100. Eu vou multiplicar pela margem de valor agregado, que é 1 mais 40%, tá pequenininho aqui, né? Vou trazer para cá, ó. Vou trazer para cá. Vai ser 1.100 vezes 1 mais 40%. Então, esse 1.100 vezes 1,4 deu 1.540. Essa é a base de cálculo que eu vou utilizar para calcular o ICMS sobre a operação toda. Como a alíquota geral lá é 19% e essa mercadoria está na alíquota geral, deu quanto de ICMS? 292,60. Só que eu não posso esquecer que para o estado do Acre vai ser devido quanto? 292 menos esses R$ 70. Menos esses R$ 70. Então, quanto que vai ser devido para o estado do Acre? Vai ser 292 menos R$ 70. Entendeu? Então a gente tem base de cálculo em operações interestaduais de 3 formas sendo calculadas. Para não contribuinte do ICMS, a gente vai usar a base de cálculo simples. Para contribuinte do ICMS, sendo consumidor final, a gente vai usar a base de cálculo dupla. Para contribuinte do ICMS que vai utilizar em posterior comercialização, e a questão de falar que você vai usar a substituição tributária usando
esse sistema aí de MVA, de margem de valor agregado, aí você vai calcular dessa forma aqui. O que o pessoal esquece muito é de diminuir o valor devido para o estado de origem. Não pode. Se esquecer, já era. E aí, a gente não pode errar o quê? Qual a alíquota a ser utilizada. Em operação interestadual, como regra, a gente vai usar 12%. Então, o Acre manda para o Amazonas manda para o Acre manda para o Ceará manda mercadoria para o Acre, 12%. Se a mercadoria que está chegando no destino no Acre, então o destino é o Acre, e a origem são os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e 3 estados dos 4 do Sudeste, que são os 3 mais ricos, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, aí vai ser exigido para o estado de origem a alíquota interestadual de 7%. Então é só nesse caso. Estado de origem foi um desses 6 enviando para o Acre. Aí vai ser 7%. Agora, se o Acre estiver enviando para qualquer lugar do país, já vai ser 12%, inclusive para esses estados. Se não for um desses 6 que eu falei enviando para o Acre, também é 12%. Agora, tem uma situação que é 4%. Quando essa mercadoria ela veio do exterior, né? Então é uma mercadoria importada. Então essa mercadoria entrou no Brasil, então, por exemplo, ela entrou lá no Ceará, e aí você vai calcular o ICMS utilizando a alíquota interna do Ceará, que isso eu vou te falar. Puf, valor devido para o Ceará. Quando essa mercadoria for para o Acre, aí o valor que você vai considerar como alíquota interestadual, aí vai ser de 4%, entendeu? Vai ser de 4%. E quando que você vai utilizar o valor de 4%? Ou ela tem esse conteúdo de importação acima de 40%. Então, se ela não foi industrializada, joga a alíquota de 4%. Agora, se o valor da parcela importada for muito grande, ou seja, ela foi pouco importada, for pouco industrializada, ela foi pouco industrializada, por quê? Porque o conteúdo de importação dela é muito grande, o valor que ela entrou de parcela importada é um preço significante do valor total da operação de saída. Exemplo, ela entrou valendo R$ 1.000 e está saindo na operação interestadual de 1.500, ou seja, ela tem um conteúdo de importação acima de 40. Nesse caso, a gente vai usar a alíquota de 4%. Então, ou ela não foi industrializada, não foi, aí você já usa 4%, ou o conteúdo de importação dela é muito grande. Aí você vai continuar usando 4%. E aí você vai fazer todos aqueles cálculos utilizando 4%. Pessoal, a gente tem uma outra novidade aqui, que é a prestação de serviço de transporte, que está aí na Lei Candir e já apareceu na Lei do Acre, que é a regra que a gente tem, que é a prestação de serviço de transporte, aí ela tem início, né? A prestação de serviço de transporte é onde tenha iniciado essa prestação de serviço, ou quando lá no posto fiscal você encontra o transportador e ele está em situação fiscal irregular, né? Ela está com um documento inidôneo, beleza? Aí o que a gente precisa saber para você levar para a discursiva? A conexão e a escala não descaracteriza como local de prestação de serviço de transporte de passageiros e do início da prestação aquele onde tenha início o trecho da viagem indicado no respectivo bilhete da passagem. Não é porque ele está parando de cidade em cidade, ou você teve que parar numa cidade, desceu para embarcar em outro ônibus, mas se você comprou da cidade A para a cidade B, mas ali você parou numa cidadezinha, desceu e entrou em outro, mas se o bilhete da passagem é de A para B, nesse caso, o início da prestação continua sendo A, beleza? Então não vai descaracterizar o início da prestação, ainda que a gente tenha alguma conexão ou alguma escala. Isso aqui é super importante. Então, na hipótese também do serviço de transporte interestadual de passageiros, cujo o passageiro, né, o passageiro ele não é contribuinte do ICMS, o passageiro será considerado o consumidor final do serviço. E o fato gerador vai para o estado onde tenha início a prestação.
Com isso, o ICMS vai ser devido todo para o estado de origem. O destinatário do serviço considera-se localizado no estado da ocorrência do fato gerador, onde tem iniciado essa prestação, ficando a operação sujeita à tributação pela sua alíquota interna. Então a gente não tem mais essa confusão e a gente não tem mais essa discussão se existe ICMS de FAO, né? Essa divisão do ICMS quando for transporte interestadual de passageiro. De carga continua normal. De carga continua normal. Agora, de passageiros, acabou, pessoal. Onde foi iniciado a prestação de serviço? Ah, foi iniciado na cidade A. Está indo para a cidade B, em estados diferentes. Onde está a cidade A? Vamos supor, a cidade A está no Acre. A cidade B está lá no Amazonas. Onde iniciou a prestação? Ah, iniciou aqui no estado A. Vai ser devido o ICMS todo para o estado A, o estado do Acre, né? Porque o início da prestação ocorreu na cidade A. Ah, mas teve uma escala. Ah, mas teve uma conexão. Não importa, pessoal. O bilhete saiu de A, tem que chegar lá em B. Não importa se teve escala, não importa se teve conexão, tá bom? Agora, o ônibus estava saindo da cidade A, que está no Acre, e indo para a cidade B. Só que ele parou para pegar alguém aqui. Aí não, né, pessoal? Não importa qual é a linha do ônibus. O que importa é onde foi dado o início da prestação. Se a pessoa embarcou aqui na cidade D, ela comprou para iniciar o serviço de transporte na cidade D. Não importa a linha do ônibus. A gente está falando da linha do ônibus aqui? A gente está falando que não, um ônibus saiu do Rio até Rondônia, mas pegou alguém no Mato Grosso. Essa pessoa pagou para iniciar o serviço no Mato Grosso, vai ser devido o ICMS para o estado do Mato Grosso. As 30 pessoas que saíram do Rio de Janeiro vai dever, vai ficar o ICMS vai ser devido para o estado do Rio de Janeiro. As 10 pessoas que entraram lá no Mato Grosso, vai ser essas 10 teve início no Mato Grosso, vai ser para Mato Grosso, entendeu? Não importa a linha, importa você olhar o início da prestação. E, pelo amor de Deus, não vai marcar que é operação interestadual com DIFAL não, tá bom? Vai todo para o estado de origem, onde foi dado o início do trecho da viagem, indicado no respectivo bilhete da passagem. Vai olhar o bilhete da passagem, não vai olhar a linha do ônibus. Pessoal, a gente já está perto do fim e agora a gente vai falar a última etapa do raio da operação interestadual envolvendo contribuinte do ICMS e não contribuinte do ICMS. Porque a gente precisa saber, olha, a gente viu que saiu lá de São Paulo a mercadoria indo para o Acre. O contribuinte para o estado de São Paulo, independente se está indo para o seu João ou se está indo para um estabelecimento que vai usar como consumidor final, o contribuinte aqui é o estabelecimento sempre. Ainda que esteja indo a mercadoria para o João, ainda que esteja indo para o estabelecimento que está lá no Acre, que vai consumir. Por quê? Perceba, o ICMS devido para o São Paulo vai ser pago pelo estabelecimento A. Vai ser pago pelo estabelecimento A. Não tem outro para pagar. Quem vai pagar é o estabelecimento A. O ICMS devido para o estado de São Paulo vai ser o estabelecimento A. Quem é o contribuinte do ICMS devido para o estado de São Paulo? É o contribuinte A. Vai ser quanto? Que a gente viu? 7%. Então vai ser 1.000 vezes 7%. Vai ser devido R$ 70 para o estado de São Paulo. Quem é que vai pagar? Quem é o contribuinte? É o estado A. Agora, quem é o contribuinte do estado do Acre para o ICMS devido para o estado do Acre? Ih, aí pegou, hein? Então, olha só. A gente tem que saber o momento do fato gerador, que é diferente. A gente tem que saber identificar a base de cálculo do ICMS devido. A gente viu que existe a base de cálculo dupla e existe a base de cálculo simples. E agora a gente tem que saber quem é o contribuinte do ICMS devido para o estado do Acre. Mas aí é fácil, né, pessoal? Olha, quem é que vai pagar o ICMS devido para o estado do Acre quando a mercadoria está indo para o João? Ué, é o estabelecimento que está enviando. Tanto que o momento do fato gerador é na saída desse estabelecimento. A base de cálculo é a base de cálculo simples. Então ele vai pegar R$ 1.000, vai tirar 7% para o estado de São Paulo, a alíquota aqui é 19%,
ele vai pegar 19% menos 7, 12, vai pagar R$ 120 para o estado do Acre. Então, o momento da incidência é na saída do estabelecimento do contribuinte de origem. A base de cálculo é a base de cálculo simples, é o valor da operação. E o contribuinte para o estado do Acre, desse ICMS na operação interestadual, é o estabelecimento de origem. Já quando a gente tem operação interestadual para um contribuinte que de ICMS, mas que vai consumir ou botar a mercadoria como ativo permanente, a gente viu que o momento é na entrada do estado do Acre. A gente viu que a base de cálculo é a base de cálculo dupla. Então, eu vou ter que pegar R$ 1.000, tirar esses 70, 930. Eu vou calcular a base de cálculo dupla, vai ser 930 dividido por 1 menos 19%, né, 0,81. Aí eu vou calcular a base de cálculo dupla, vou pegar depois 19%, multiplicar por essa base de cálculo. Aí eu vou achar esse valor do ICMS devido sobre a operação toda e diminuir de R$ 70. Aí eu vou saber qual é o valor devido para o estado do Acre, beleza? E quem é o contribuinte do estado do Acre? Quem vai fazer essa conta toda? É o contribuinte do ICMS aqui, ó. É esse contribuinte, pô. Ele já é contribuinte do ICMS, pô. Pô, quando manda pro João, o João não é contribuinte do ICMS, então deixa o cara aqui fazer o cálculo. Inclusive facilita para ele, deixa ele usar a base de cálculo simples. Agora, se esse contribuinte aqui está para uso e consumo em operação interestadual, filhão, vai fazer o cálculo mais complexo, que é a base de cálculo dupla, é devido já na entrada e você é o contribuinte do ICMS devido para o ato. Beleza, pessoal? Então, cuidado com isso aqui, tá caindo muito. Revisa a aula de novo, tenta explicar para você de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar na prova. Tamo junto? Quaisquer dúvida, manda lá no grupo do Telegram que a gente troca uma ideia. Valeu, pessoal!